Vamos voltar a conversar aqui no estúdio com a advogada Tainara Freitas, ela que é especialista em direito eleitoral. Na sexta-feira os candidatos foram liberados oficialmente, a campanha de rua já começou. Tainara, só me explica uma coisa, comício também pode ser feito? Sim, sem dúvida. Comício pode ser realizado, o que não pode é o showmício. O showmício. Exatamente. Mas tem uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral que pode fazer show para arrecadação. Isso não se confunde não com showmício? Não, não se confunde. Veja bem, o que não pode fazer é o show durante a campanha eleitoral, aqueles comícios que são realizados nas ruas, não se podem levar atrações musicais. A questão de arrecadação prévia é uma coisa totalmente diferente. São eventos intrapartidários. Intrapartidários. Isso. Tânia, só uma correção, intrapartidários, mas que podem sim contar, porque nós temos um período prévio de que a gente chama as vaquinhas. Isso. Né? Então, essas solicitações de doações para as campanhas que irão dar-se início. E tem as vaquinhas online, inclusive, né? Exatamente. Todos os candidatos, eles têm essa possibilidade de receber doações privadas, né, através das vaquinhas online, como ficou popularmente conhecido, né? Exatamente. Agora, Tânia, muita gente ainda confunde liberação de campanha partidária e fica dizendo, cadê a propaganda? Não é campanha de mídia, né? A propaganda de mídia é só a campanha de rua. Não, veja bem, existe uma diferença. A propaganda, em geral, ela começou no dia 16. O guia eleitoral, que é a que a gente conhece, né, como aquela propaganda que é veiculada no rádio e na televisão, ela só tem início no dia 30 de agosto. Aí, a partir daí, os candidatos a vereador e candidatos a prefeitos terão espaços na programação normal da TV e da rádio para a veiculação da sua propaganda eleitoral nesses veículos. A gente viu aí a Rafaela entrevistando a presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ela falava dos prazos de impugnação, as sessões segunda, quartas, quintas e sextas, né? Segundas, quartas e sextas. Segunda, quartas e sextas. Exato. O dia todo não, começa das 14 horas. E vai até encerrar o último processo de julgamento. Mas são muitos pedidos de impugnação que devem subir, né? Até porque é uma eleição municipal, 223 municípios. Exatamente, Hermes. Veja bem, como são eleições municipais, quem julgam esses pedidos dos registros de candidaturas são os juízes zonais. Ou seja, tem a decisão de primeira instância sobre as impugnações ou o julgamento natural desses registros de candidatura. Caso a parte que tenha impugnado e tenha perdido o seu processo, o seu interesse de impugnar aquela candidatura, ela vai poder recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância. A Corte, ela vai se reunir, esses processos eles têm preferência, até por conta da necessidade da celeridade de uma decisão judicial, para que o candidato não persista durante toda a sua campanha sub júdice. Então, o TRE vem trabalhando no sentido de dar vazão a todos esses pedidos de impugnação para julgamento antes do dia das eleições. Lembrando ainda que ainda há possibilidade de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, dependendo do caso. Agora, esses prazos aí, a Justiça também tem que ser muito célere no sentido de julgamento na última instância, que a gente chama de sentença transitada em julgado, que aí de repente aparece a foto de um candidato impugnado na urna e a pessoa vota, pode até se atrapalhar na hora de votar, né? Isso, na verdade, assim, a legislação ela permite que o candidato sub júdice ele continue a realizar a sua propaganda eleitoral e venha eventualmente a ser votado no dia das eleições. Lembrando que, caso esse pedido de registro de candidatura posteriormente venha a ser indeferido, ele não vai poder ser diplomado nem exercer o seu mandato. A presidente do TRE falou também da cota de gênero animada com o número de candidaturas femininas este ano. Será que os partidos ainda vão cometer aquele crime eleitoral, aquela irregularidade de cota de gêneros? Eu espero que não. Eu acredito e é um trabalho que o nosso Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em específico, vem realizando de maneira primorosa, que é combatendo aquelas candidaturas laranjas, né, como ficou conhecida também popularmente a fraude à cota de gênero.
Então, nós tivemos aí um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral este ano que sumulou a matéria. Então, esta matéria ela está sedimentada pela Justiça Eleitoral. A gente não tem nem discussão, né? Não tem nem discussão. Então, o partido que acha ainda, ou a sua coligação, ou a federação que acha que pode enganar a Justiça Eleitoral ou o eleitorado, vai ter surpresa. Verdade. E não é só a chapa que é caçada, né? Toda a bancada de vereador eleita pelo aquele partido, aquela coligação, ou até mesmo pela federação. Exatamente. É a consequência da cassação da chapa, ou o que a gente chama do DRAP, que é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, daquele partido que lançou candidaturas fakes, ou seja, candidaturas laranjas, caso venham a ser eleitos, perderão os seus mandatos. Lainara, vamos voltar um pouquinho a essa fase de campanha partidária que começou oficialmente na sexta-feira. O que não pode ser feito? O que é que o candidato não pode fazer nesse período? Olha, Hermes, eu brinco que é um mar de legislações. Cada veículo, cada modalidade de propaganda, ela tem as suas vedações. Falando um pouquinho de internet, por exemplo, que é realmente a novidade principal para a propaganda eleitoral deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a questão da utilização da inteligência artificial na propaganda veiculada na internet. Todo candidato ele vai poder sim utilizar a inteligência artificial para melhorar a sua propaganda eleitoral, claro, desde que não faça uso das deepfakes, ou seja, de propagar notícias falsas. Lembrando também que para que ele faça uso dessa propaganda via inteligência artificial produzida, ele precisa ser claro na sua publicação de que aquele material foi produzido com inteligência artificial. A inteligência artificial ela pode ser usada pelo candidato, pela campanha do candidato, de diferentes formas. Por exemplo, para melhorar a contabilidade, para melhorar a estratégia de marketing do candidato, né? Para fazer programas de governo, melhorar programas de governo, de ideias que ele tem. Tudo isso ele pode fazer. Agora ele não pode, por exemplo, manipular imagens, editar vozes, né? Ele pode manipular imagens, sons e etc. da sua propaganda para melhoria da sua propaganda. Isso. O que ele não pode, o que a gente chama de deepfake, e a gente já tem até exemplos aqui na Paraíba, é propagar nem um candidato, nem qualquer cidadão. Ele não vai poder fazer a propagação de notícias falsas, de fake news, por via da inteligência artificial. Ou seja, eu pego uma imagem do meu adversário, por exemplo, coloco a fala dele num texto que não foi ele que disse. Exatamente. Aí seria uma tentativa de denigrir, difamar, exato, caluniar o adversário, né? Que é completamente vedado. Não só em eleitoral, né? Em qualquer situação. Nossa. Mas em especial durante a propaganda eleitoral, né? A legislação fica mais rigorosa ainda, exato, né? A gente vive um período, vamos falar assim, entre aspas, um período de exceção, né? Eu não posso... um período de exceção. É um período que, de fato, assim, a gente precisa lembrar que o legislador, qual é o maior objetivo do legislador? É tornar as campanhas o mais igualitárias possível. Isso. Né? Então, assim, a gente precisa jogar um jogo que todos tenham peças para jogar. Que não haja ali um desequilíbrio econômico, por exemplo, senão não seria justo que um candidato que tenha ali mais recursos tenha maior possibilidade de atingir o eleitorado do que o candidato com menos recursos. Então, a legislação eleitoral é toda neste sentido, de sempre manter o equilíbrio no pleito. Ok. Doutora Tainara Freitas, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição. Com certeza. Vamos trazê-la sempre aqui que a gente tiver alguma dúvida sobre legislação eleitoral.